Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Arthur e hoje a gente vai fazer um exercício sobre o gráfico de uma função. Então, a gente quer esboçar o gráfico da função 2 cosseno de x mais π, ok? Então, primeiramente o que a gente vai fazer, a gente vai montar o gráfico de cosseno de x. Bom, o gráfico de cosseno de x a gente sabe que é uma ondinha assim, né? Então, é dessa maneira aqui, né? Ele desce, sobe, vai nessa, né? Pontos especiais, a gente sabe que o cosseno de zero é 1, né? O cosseno corresponde ao eixo x quando você roda o círculo trigonométrico, né? Quando você vai girando o círculo trigonométrico. Então, o cosseno de zero é 1, cosseno de π é menos 1, cosseno de π sobre 2 é 0, e aí assim por diante, né? O cosseno de 3π sobre 2 é 0 de volta, o cosseno de 2π é 1, e assim por diante, né? Vai indo ele vai se repetindo, né? Ela é periódica. Se você sabe ela em um pedacinho específico, você sabe ela em tudo. Bom, então eu vou destacar alguns pontos importantes aqui, tá bom? Então, por exemplo, os pontinhos onde dá 1, onde o gráfico dá 1, então aqui o pontinho azul, né, que é em menos 2, quando x é igual a menos 2π, perdão. Depois quando x é igual a 0, depois quando x é igual a 2π, certo? Então aqui alguns pontinhos que são importantes. Bom, além desses, eu vou marcar também onde dá 0, que é em menos π sobre 2, em menos 3π sobre 2, π sobre 2, 3π sobre 2 e 5π sobre 2. Além desses, onde dá menos 1, né? Que aí a gente sabe que é no menos π, que é em π e é em 3π, né? Então, dá menos 1, ok? Marcamos esses pontos. Bom, aí a primeira coisa que eu vou fazer vai ser construir o gráfico de 2 cosseno de x. O que esse 2 vai fazer? Ele vai... bom, a nossa estratégia vai ser o seguinte. A gente vai olhar para esses pontinhos, ver onde eles vão parar, tentar entender onde que esses pontinhos vão parar, e aí todo o resto segue mais ou menos o mesmo desenho, a gente segue mais ou menos a mesma ideia desses pontos especiais, tá bom? Então, por exemplo, o ponto marrom aqui, que é o 1, ele é o cosseno de 0, né? Então, o cosseno de 0. A minha nova função vai ser 2 vezes o cosseno de 0. Se o cosseno de 0 era 1, 2 vezes o cosseno de 0, 2. Então, repare que o ponto laranja, que estava no 1, foi para o 2, tá vendo? E assim vai acontecer também com esse ponto azul e com o ponto verde claro. Os dois vão subir um nível para cima. Ok? Bom, e aí os pontos que estão em 0? Bom, os pontos que estão no eixo x não mudam. Né? Por quê? Porque aqui dá 0. E aí o cosseno de, por exemplo, π sobre 2 é 0. 2 vezes o cosseno de π sobre 2 continua sendo 0, porque 2 vezes 0 continua 0. Então esses caras continuam em cima do eixo x. E o que vai acontecer com o pontinho preto, o pontinho rosa e o pontinho branco? Eles vão 2 unidades para baixo, claro. Então o gráfico vai ser mais ou menos assim. Basicamente o que a gente fez, quando a gente multiplicou pelo número 2, a gente estica o gráfico, né? A gente pega no eixo y, ao longo do eixo y, e estica o gráfico assim, certo? A gente faz uma dilatação no eixo y, tá bom? Ok. Então a gente ficou com o gráfico de 2 cosseno de x. O próximo passo vai ser somar π. Bom, sempre que você está somando uma quantidade à função, o gráfico consequentemente ele vai andar ou para a esquerda, ou para a direita, ou para cima, ou para baixo, tá bom? Dependendo de onde você está somando. Se você está somando fora do argumento, ou seja, fora do parênteses aqui, por exemplo, se você está somando fora do parênteses, se fosse 2 cosseno de x mais 1, ele iria para cima, o gráfico subiria uma unidade. Se estivesse subtraindo, ele desceria uma unidade. Ok? Como a gente está somando dentro do argumento, ele vai andar ou para a esquerda, ou para a direita. Como é que a gente vai decidir isso? Bom, olha, por exemplo, esse pontinho marrom aqui, esse pontinho cinza aqui, certo? Ele deu 0, que é o cosseno de π sobre 2. Em que outro momento agora, a nossa nova função, que é cosseno de x mais π, vai dar 0? Bom, eu preciso que x mais π, para dar 0, eu preciso, por exemplo, que ele dê π sobre 2. Mas para ele dar π sobre 2, eu preciso que esse pontinho aqui esteja em cima do menos π sobre 2. Porque daí menos π sobre 2 mais π dá π sobre 2, 0, fechou. Então, esse pontinho marrom, esse pontinho cinza, perdão, que estava aqui, ele vai π unidades para o lado. Viu? Π unidades para o lado. Ele estava aqui, ele foi π unidades para o lado. E assim tudo vai π unidades para o lado. Vai para o lado onde x é mais negativo, né? Vai para a direção onde x decresce. Então, se eu somar dentro do argumento de uma função, eu vou para a direção, essa unidade, no caso π unidades, se fosse 1 seria 1 unidade, 2, 2 unidades, não importa. Você vai para o lado onde o x está mais negativo. E é por isso que você deslocou todo o gráfico uma unidade para o lado, tá vendo? Aliás, π unidade para o lado. É isso então. Obrigado pela atenção.